Entre agosto e setembro, o Centro de Ação Integral à Saúde da Unimed Erechim estará promovendo, por meio do Serviço de Medicina Preventiva, a 9ª edição do ciclo de palestras do programa Atenção Integral à Saúde da Gestante. Acompanhe agora mais detalhes. E hoje o nosso assunto é a Atenção Integral à Saúde da Gestante. E para falar sobre este tema, que é extremamente importante, está conosco o diretor de Educação da Unimed Erechim, o Dr. César Augusto Detoni. Bem-vindo, doutor, mais uma vez. E também a enfermeira do Serviço de Medicina Preventiva, a Ana Maria Copersini Bortolanza. Bem-vinda, Ana. Obrigada. E a gente vai falar de um programa extremamente importante que tem sido um case de sucesso dentro da Unimed. A gente está falando das gestantes. Doutor César, nós estamos comemorando neste mês de agosto o Agosto Dourado, que é um mês em alusão à amamentação. Quais são os principais benefícios para o bebê que é amamentado, mas também para a mãe que amamenta? Eu não discutiria os benefícios, não falaria sobre os benefícios, porque eles são simplesmente relacionados à vida, né? Leite é vida, amamentação é vida. E eu conversaria dos malefícios que isso pode acarretar ao bebê quando ele não é amamentado. Isso não é para trazer culpa a ninguém, né, para quem às vezes não consegue amamentar, mas é para dizer que a amamentação ela é seguramente tão importante quanto ter um cordão umbilical. Sim. Aí eu posso alimentar com outros alimentos, A gente tem um esforço da ciência em produzir fórmulas e etc., mas nada na natureza substitui o leite materno. Ele é tão fundamental porque, além do alimento biológico que o leite carrega, o ato de amamentar tem um outro alimento, que é o alimento afetivo, que é a relação afetiva, o vínculo que se cria entre a mãe e o bebê. E este binômio biológico e afetivo não tem nada que substitua. Então, não há nenhuma possibilidade de substituir com o mesmo resultado o aleitamento materno. Pois é, doutor, e falando nisso, existem alguns cuidados, Ana Maria, relacionados à amamentação, como a pega correta. Tu poderia falar um pouquinho para a gente entender melhor isso? Claro. São alguns cuidados que podem facilitar a questão da amamentação, tanto para a mãe como para o bebê, né? Eles compreendem algumas medidas na segurança da mãe estar posicionando o bebê. Então, que o bebê esteja bem apoiado, né? Voltado para a mamãe, a gente usa o termo barriga com barriga. Então, que a barriga do bebê esteja tocando a barriga da mamãe. Que o bebê fique na altura do seio, né? Então o rosto de frente para o seio materno, para facilitar a amamentação. O narizinho vai estar livre para respirar. E o bebê, ele tem que ser estimulado a abrir bem a boquinha, para que ele consiga pegar grande parte da areola do seio da mãe. Fazendo isso, a gente minimiza o risco de fazer fissuras ou rachaduras no seio materno. Então, é muito importante que a mãe encontre essa posição confortável para que esse ato de amamentar, ele seja feito com prazer, né, com tranquilidade, num ambiente agradável também. Doutor César, nós temos dentro da Unimed o programa de atenção integral à saúde da gestante, onde ele realiza justamente esse cuidado integral para a mãe e para o bebê. Como é que se desenvolve esse programa todo? Bom, esse programa está indo para o 4º ano e nós fomos crescendo, né? É um programa que começa agora, vamos dizer assim, decolar. Ele está no seu 3º encontro agora, 3º grupo. Nós esse ano vamos fazer 4 grupos. A gente começou com um grupo, passamos para 2, agora fomos para 4 grupos por ano. Começamos com 15, 18 gestantes e hoje estamos ultrapassando 60. Nós começamos nesta segunda-feira a primeira palestra do 3º grupo do ano e estavam presentes mais de 90 pessoas no encontro. Isso seria aí
como mais de 60 gestantes, porque muitas delas vão acompanhadas, né, e outras vão sozinhas. Qual é o objetivo? A medicina, ela se dá conta ao longo do tempo que ela tem que ser mais proativa. Nós somos, como toda a sociedade que nós vivemos hoje, reativos. A gente reage frente ao problema que se cria e aí vamos arrumar soluções para esse problema, vamos arrumar medidas alternativas para se resolver o que aconteceu. Assim é a doença, ela é um evento desagradável, prejudicial para as pessoas e a gente então tem que arrumar um tratamento para isso. Mas e o que a gente pode fazer para evitar o evento, para evitar a doença? Então, todos os estudos apontam para que quanto mais precocemente nós atuarmos e proporcionarmos a este indivíduo que está se desenvolvendo, nós já estamos falando hoje em cuidar do gene, né? Não estamos mais nem em cuidar do feto, em cuidar do bebê intraútero, em cuidar do bebê na primeira infância. Porque a gente sabe que o gene está exposto a fatores ambientais o tempo inteiro, a vida toda, e ele sofre influências desse meio ambiente. Então, proteger o quanto mais precocemente, né, cuidar de forma adequada, e hoje se tem conhecimento suficiente para isso, nós vamos minimizar, vamos evitar eventos futuros desfavoráveis. Então, hoje a realidade se apresenta com esta possibilidade. Trabalhar com mães, de preferência, desde o início da gestação, e depois nós já temos um programa estendido para essas mães com seus bebês, que é o nosso programa Telebaby, que hoje tem 280, por aí. Poxa. Crianças e mães, esse binômio, né? Na realidade, essas famílias estão sendo ajudadas, monitoradas, vinculadas ao programa. O objetivo é minimizar eventos para diminuir custo, obviamente também tem este objetivo. Mas o objetivo principal está nas pessoas, está em oferecer às pessoas possibilidades de terem uma vida mais saudável, com menos eventos, mais longa, né? E também com um envelhecimento saudável. Agora, se nós esperarmos para atuar na prevenção, quando as pessoas estão adultas ou já estão adultas maduras, chegando aos 60 mais, 50 mais, nós vamos ter um resultado final muito pequeno, muito menor, em termos de objetividade, de conseguir ajudar a minimizar isso. Então, tem um objetivo de binômio mãe-bebê, mas que não está voltado para este período apenas, está voltado para a vida toda. Toda a vida dessas pessoas que tiverem um cuidado mais adequado nessa fase será muito mais saudável, sob todos os aspectos. Por isso que já se trabalha preparar o corpo da mulher para a gestação. É um período antes, sem a ingesta de alguns alimentos, sem bebida alcoólica, enfim, porque vai refletir nessa criança tudo isso, né, doutor? Sim, porque quando ocorre a gestação, a mãe fornece a esse novo ser, através do seu gameta, do óvulo, 50% da carga genética. 50% o pai vai fornecer, para que se crie um novo ser. E estes genes já podem estar carregados de influências do ambiente causada por essas exposições, entre elas alimentos não adequados, conservantes, substâncias químicas. Há também a necessidade de preservação de agentes biológicos, de agentes químicos, de agentes físicos, por exemplo, radiações. Hoje começa a se discutir a exposição às radiações dos eletrônicos, que podem causar alterações. Tudo isso ainda são nem mais conjecturas, são evidências que começam a aparecer de que isto é importante. Então, eu vou proteger este gene que vai estar naquele óvulo, que vai estar naquele feto, né, naquele embrião, e depois vai levar para a vida desse bebê. E a gente sabe que alterações epigenéticas presentes nos genes da mãe, que podem ser inclusive herdadas dos avós, podem ser transmitidos até 3 gerações essas alterações. E não são alterações estruturais, são alterações funcionais, por química que regula
o funcionamento do gene e que é influenciada por fator ambiental. Então, hoje a gente tem os conhecimentos, isto é muito impactante para quem toma conhecimento com isso. Nós, às vezes, somos resistentes porque isso pode ir contra alguns hábitos e algumas coisas que nós temos da maneira de lidar com o que estamos lidando hoje, que é a gestação e a primeira infância. Ana Maria, eu gostaria que tu também falasse um pouquinho sobre o ciclo de palestras e de que forma ele é realizado e quem realmente tem acesso a esse conteúdo. Bom, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Gestante, as palestras, elas acontecem em todas as segundas-feiras, às 19 horas, no anfiteatro da Unimed. Se vocês quiserem acessar o site da Unimed Erechim, no item Serviços Próprios, Medicina Preventiva, a gente tem uma parte do site que trata do Programa de Atenção Integral à Saúde da Gestante. E lá estão descritas todas as palestras com as datas e os horários. Mas eu vou estar comentando aqui com vocês também. Então, a primeira foi na segunda-feira, né, no dia 12, que foi conduzida pelo Dr. Detoni. A próxima será na próxima segunda, dia 19/8, às 19 horas, com o tema Primeiros Socorros e Casa Segura para os Bebês, tá? Será conduzida por mim e pela minha colega, a enfermeira Amanda, e a gente vai tratar dos principais aspectos para a gente estar evitando acidentes domésticos. O terceiro encontro, ele será no dia 26/8, às 19 horas, sobre pré-natal seguro e tipos de parto. Essa fala, ela é conduzida por um médico obstetra. No quarto encontro, vai ser no dia 2 de setembro, às 19 horas, desenvolvimento saudável na gestação, os aspectos nutricionais e os benefícios do exercício físico para se preparar, tanto para o parto normal, vaginal, como para o parto cesariana, tá? Então, essa fala é conduzida por nutricionista e pelo nosso educador físico do serviço. O quinto encontro será no dia 9 de setembro, às 19 horas, sobre perinatal e cuidados com o recém-nascido. Quem vai estar conduzindo essa fala é um dos nossos médicos pediatras. O sexto encontro será no dia 16/9, às 19 horas, sobre saúde mental materna. Essa fala, então, é conduzida pela nossa psicóloga do serviço, que acompanha, então, muitas das nossas gestantes que possuem Unimed e faz essa fala ali na palestra. E o sétimo encontro, no dia 23 de setembro, às 19 horas, sobre aleitamento materno e os fatores psicoafetivos. Essa fala também é conduzida pelo médico pediatra. As nossas palestras, esse ciclo de palestras, ele é gratuito, tá? Destinado tanto para as mulheres que já estão gestantes, como para aquelas que desejam engravidar. Então, já é nessa questão da gente estar se preparando para esse momento especial da nossa vida. As tentantes, então, também estão convidadas a participar. As palestras são gratuitas, abertas, então, a esse público que está interessado. As prefeituras da região estão convidadas, as instituições de ensino, as instituições de saúde, as outras aqui da cidade também podem estar participando. É aberto para gestante e também para tentantes e suas famílias, né, doutora? Então, esse é o nosso grande impacto na vida das pessoas. A gente abriu essa palestra, dada a importância que é da gente estar se preparando para esse momento tão especial da vida. E trabalhar todos esses temas vem de encontro àquilo que a gente escuta, que nenhum bebê é igual ao outro, eles são diferentes, uma gestação é diferente da outra também, né? Não, e o interessante do grande grupo é que a gente tem a troca, né? É, isso aí. Então, se eu estou em dúvida a respeito disso, eu vou estar lá com profissionais capacitados, com a dúvida da outra pessoa, eu também passei por isso, eu já não me lembrava mais. Então, essa troca, essa interação no grupo é o nosso grande forte, é poder proporcionar para as pessoas tantas orientações de qualidade e segurança e tranquilidade para esse momento. Pois é, doutor César, e as palestras, elas auxiliam justamente as mães a tirarem essa dúvida. E a gente se depara hoje com uma questão de que as crianças de 10 anos atrás eram de um jeito e as de hoje já nascem diferentes. Elas já nascem, parecem ligadas na tecnologia. Como é que a gente interpreta tudo isso, principalmente para uma mãe que teve um intervalo? Na realidade, o que acontece hoje é que as crianças têm muito mais estímulo
elas eram menos estimuladas. A gente tinha crenças, por exemplo, de que a criança não enxergava, de que ela não ouvia, de que ela não era interativa. Hoje, por exemplo, os estudos mostram que uma criança com 3 dias de idade é capaz de imitar um adulto. São coisas que são assim, extremamente impactantes. Ora, uma criança com 3 dias ter capacidade de imitar, de interagir com o adulto e fazer imitação, corresponder a um gesto, a um movimento, que é uma coisa mais complexa de um adulto. Ou seja, elas têm um cérebro extremamente ativo, né? E é importante ter isso em mente, porque elas têm uma capacidade de aprendizado, que é exatamente essa condição humana que eu tenho para me humanizar, porque os 3 primeiros anos são fundamentais no desenvolvimento. Então, acontece muita coisa nesse tempo. E a gente tem que estar informado sobre isso. Nós não temos como fugir. A ciência nos mostra, obviamente que algumas coisas da ciência podem mudar ao longo do tempo. Sim. A gente sabe que a ciência não tem verdade absoluta, na vida não existe verdade absoluta. A gente tem que estar aberto para isso. Mas quando as coisas são mostradas e elas apontam para aquilo que a gente realmente espera, a gente não pode fugir. Então, as pessoas todas, a sua vida, ela é feita de escolhas. Então, todos nós escolhemos. Agora, o que determina as nossas escolhas? São as informações que o nosso cérebro capturou ao longo da existência, até de existências passadas. A gente traz memórias que nos levam a fazer escolhas que a gente não se dá conta. Então, quanto mais informação eu tenho, mais chance eu tenho de fazer escolhas mais adequadas. Não existem escolhas erradas, nem escolhas certas. Existem escolhas, existe realidade. Mas cada um vai ter que depois, vamos dizer assim, arcar com os resultados das suas escolhas. Então, quanto melhores as escolhas, quanto elas forem mais adequadas, seguramente eu terei menos desfechos, menos eventos adversos. E a informação é crucial. Se eu quiser que alguma escolha possa ser modificada, possa ser alterada, eu preciso agregar novas possibilidades na minha inteligência, na minha memória, que vão servir na hora de eu tomar a atitude de, não, eu vou para cá, vou para lá, vou para cima, vou para a esquerda, enfim. O conhecimento é fundamental e esta é uma oportunidade de proporcionar ao menos um conhecimento básico para as pessoas que vão passar por um período tão importante das suas vidas, né? Que é uma gestação e depois a criação, né? A educação ou o desenvolvimento de humanidade num ser humano que está aí para ser estimulado, para ser criado. Durante o período de gestação e até no puerpério, se pensa muito no bebê. E às vezes a mãe acaba ficando ali em segundo plano. Nós teremos obstetras, ginecologistas que falarão também desse cuidado integral com essas mulheres que acabaram de ter um bebê ou estão gestando um? Tem todos os palestrantes sobre todas as áreas falarão dos temas também da mãe, porque o cuidar da mãe significa cuidar primariamente do bebê que ela está carregando, porque esse bebê tem uma interação profunda com essa mãe e vai vivenciar tudo aquilo que acontece com ela durante a gestação. A gente tem uma palestra da psicóloga, eu não me lembro se você mencionou. Sim, no dia 16/9. Que é uma fala, então a gente vai conversar muito sobre isso e vão ser alertadas todas as gestantes sobre as alterações emocionais que a mãe sofre, né, nesse período e principalmente no período do puerpério, onde é muito comum, às vezes, períodos curtos de uma depressão pós-parto, de um sentimento, às vezes, de inaptidão, de incapacidade, que chama-se o período blue, tá? Mas muitas dessas mães, às vezes, não saem desse blue, elas vão para um quadro de depressão pós-parto, que a gente chama. É muito incidente esse fenômeno da depressão pós-parto. Isso precisa muita atenção, porque há risco para ambos.
ao ponto de as estatísticas mostrarem que a mortalidade materna por complicações do parto, pós-cesárea ou pós-parto, é a metade do que a mortalidade por depressão materna e suicídio. E acho que essa sua fala dá para abrir um parênteses, doutor, para falar do que a gente ouvia antigamente. Ela teve o bebê e ficou louca. Uhum. Ela não ficou louca, ela teve uma depressão que não foi curada, então. Exatamente. Então, essa necessidade do cuidado, do amparo da mãe, dela se sentir cuidada, se sentir amparada, e aí a importância da dupla parental, né? Que você tenha um parceiro que te apoie, que te ajude e que você se sinta amada, que se sinta valorizada nessa situação, é fundamental. Evita que isso aconteça ou minimize quando acontece a depressão pós-parto. Porque a pior de todas as situações é eu entrar numa situação dessas emocionalmente muito comprometida e não me sentir amparada, não me sentir compreendida. Então é necessário o mínimo de informação para esse casal, para esse marido que vai estar lá, para esse parceiro. Às vezes para a própria família, para as avós que acompanham, né, as suas filhas ou as suas noras nesse período, para que elas tenham esta compreensão. Às vezes as pessoas têm um comportamento muito assim de você tem que se esforçar, está tudo bem com você, olha, o seu nenê está saudável, não tem problema econômico, você está numa situação boa, por que você não se esforça? Por que você fica pensando? Por favor, quando você quer me ajudar, se eu estou num estado depressivo desses, me acolha, me dê colo e me entenda, me escute. É só isso que eu preciso. Eu não preciso que alguém me dê conselho, porque estar assim ou não estar assim não depende de uma condição volitiva, de vontade. Não é por vontade minha ou por falta de vontade que as coisas estão acontecendo. É uma condição fruto de uma série de fatores, nem todos ainda bem conhecidos, entendeu? Que me leva a esse estado. Bom, esta é a realidade, precisamos lidar o melhor possível com isso. E o melhor possível é o acolhimento, é a compreensão, é o colo, está me entendendo? É a escuta e não a cobrança. E não esse aconselhamento, pensa positivo, tu tem que pensar nas coisas boas. Não, por favor. Eu tive 2 e não reagi assim, algumas dizem também, né? As vovós, principalmente. Eu tive 10, eu tive 8 e nunca aconteceu isso comigo, por que você está desse jeito? Não, por favor, tenham todo o esforço para serem realmente pessoas acolhedoras e que compreendam e que aceitem. Diz assim, aceita. Me ajuda a aceitar, porque é o mais difícil. As pessoas, às vezes, que têm essa situação, têm um sentimento de culpa enorme. Porque elas não estão conseguindo resolver isso daí. Às vezes, elas acham que isso é uma fraqueza da pessoa. Não tem nada a ver com isso. Verdade. Ana, o programa de atenção integral à saúde da gestante, ela também conta com uma parceria com o gabinete da primeira-dama aqui do município. De que forma se desenvolve isso? Certo. Então, se chama o programa Acolher, que é, enfim, promovido pelo gabinete da primeira-dama. Eles fornecem kits de primeiros cuidados com o bebê. Além disso, o nosso programa ele é aberto, então, a toda a comunidade. Então, as gestantes aqui do município de Erechim são convidadas a estar participando também das palestras. E no dia do evento, a gente sorteia alguns kits que são fornecidos pelo programa Acolher também. Mas é essa parceria no sentido do evento ser aberto ao público. Então, as gestantes do município e suas famílias estão convidadas a estar participando dos nossos eventos. Doutor César, para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse também o convite para a comunidade participar desse ciclo e que estendesse um pouquinho essa sua fala, que nós já falamos anteriormente, sobre este cuidar com esse olhar holístico que as mães e toda a família, todo mundo que cerca essa mãezinha, essa gestante, precisa ter e precisa estar atento. Bom, a primeira que eu quero dizer é que a gente está muito animado com esse programa porque ele está tomando um corpo, né, fantástico. Esse último encontro agora de segunda-feira com mais de 90 pessoas nos leva a uma perspectiva de, nesse ano, apenas no 4º ano, já estarmos atingindo
mais de 50% das gestantes do quadro de associados da Unimed. Que maravilha. Que era um objetivo de longo prazo, e a gente está conseguindo agora. Obviamente, muito esforço, né, e muita confiança no trabalho que a gente está desenvolvendo. A tua questão colocada foi no sentido de motivar as pessoas. A gente não tem como entrar na cabeça das pessoas. Tu entra com esta informação, acho que a TV nos ajuda a chegar a muito mais gente do que a gente imagina, né? Mas quem se sentir motivado para isso, quem achar que isso é importante, né, nós estamos abertos. Aquilo que a Ana colocou, é um programa feito para famílias, para gestantes do quadro associativo Unimed Erechim, mas que foi programado também para ser aberto à comunidade dentro do nosso programa de ação comunitária que as cooperativas desenvolvem, né, e faz parte do nosso ESG, de ter essa ação comunitária. Então, fazer isso de forma gratuita para outras famílias. A gente não tem como, né, convencer as pessoas. O que eu diria assim, se dê o direito de ao menos um encontro, né, assistir uma palestra, nós precisamos mudar. Nós somos um país hoje que está muito mal. Nós somos de 106 países pesquisados pela Organização Mundial de Saúde, eu até acho que já falei isso aqui numa entrevista alguns meses atrás. Nós somos o 106º lugar de condições de saúde mental. Isto não é uma condição biológica definida, isto tem muito a ver com a forma como cuidamos das pessoas, principalmente da forma como cuidamos dos bebês. Tem um cientista da área da psicologia infantil, que era brasileiro, o Dr. Ayn Grunspan. Ele, há muitos anos atrás, fez uma afirmativa, e isso me deixou impactado. Ele disse: nenhum de nós nasce humano. Nós nos tornamos humanos, nós precisamos nos tornar humanos, nós precisamos desenvolver humanidade. Quem desenvolve humanidade nos bebês, nas crianças, são os adultos que cuidam. Que humanidade é desenvolvida nesses pequenos? Depende do cuidado que eles recebem. Então, o cuidado é determinante do adulto, do humano que eu sou, do adulto, do humano que eu vou ser. Então, a gente tem que ter essa atenção. Aquilo do educar, talvez o educar desapareça, porque o aprender é uma condição natural do ser humano. Eu aprendo naturalmente. Não são os outros que me ensinam. Sim. É eu que aprendo. Mas o que eu aprendo? Eu aprendo o que os outros me trouxerem. Então eu aprendo de tudo, do bom e do ruim. E tudo o que acontece vai impactar no meu desenvolvimento humano. Então o cuidado é essencial. O cuidado é a vida. Se a gente tivesse tempo, eu ia te contar de uma parábola, eu posso te contar depois, e talvez numa outra oportunidade a gente fale sobre isso. Mas o cuidado é fundamental para que a gente tenha vida humana plena. Isso até me faz pensar sobre um diálogo que eu tive essa semana com uma pessoa que dizia, o comportamento desse idoso está igual ao comportamento dele nos primeiros anos de vida. Uma coisa também para se pensar em alguns aspectos. Nós não vamos nos transformar muito ao longo da vida, não. É verdade. Ana, eu quero te agradecer por estar aqui falando desse assunto que é tão gostoso e tão importante. Obrigada mais uma vez. Dr. César, muito obrigada também. E a Unimed Erechim, que sempre está preocupada em levar conhecimento e prevenção para toda a população. Muito obrigada.